Bem, boa tarde a todos. Mantendo a nossa tradição aí de pontualidade, por favor, Sandro, liberar a tela. Obrigado. São 14 horas. Estamos muito felizes com o apoio de toda a nossa diretoria da FenaBrave Santa Catarina em estarmos iniciando nesse momento o nosso 16º evento online do ano. Esse ano diferente para todo mundo, onde nós passamos a nos encontrar nessa telinha aqui no nosso dia a dia. Não é por ser o último do ano que é o menos importante. Aliás, vocês vão ficar encantados com o que vocês vão ver. Nós vamos aprender, num rápido bate-papo, em como fazer mais com menos, né? Tanto é que o título desse nosso webinar é Lean, Gestão Enxuta para Concessionárias. Eu já conheço esse conceito há 3 anos. É apaixonante o que se pode fazer dentro de uma empresa adotando esses conceitos. Júlio, seja bem-vindo, nosso presidente aí aparecendo. A gente pesquisou e encontrou uma empresa espetacular. Me enche a boca, me enche os olhos de falar da Lean Dealers, especializada na implantação desses conceitos dentro de concessionárias de automóveis, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Vou apresentar para vocês o Sandro Bueno e o Ney Santa Bárbara, sócios da empresa, e que vão estar conosco agora nesse nosso bate-papo durante a tarde. Então, mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas a todos, dizer que estamos no dia de hoje, num dia especial. Vou roubar aqui 20 segundos aqui do assunto, só para dizer que a FenaBrave, a sua diretoria, as suas concessionárias trabalhando para a aprovação do RENAVE, dentro do estado de Santa Catarina, que já está funcionando em mais de 100 concessionárias no estado, e estamos hoje na batalha para a redução do custo da transferência de veículos para ficar mais atrativo para todos. Muito bem, então, sem mais delongas, o assunto ele é interessante. Peço que todos mantenham seus microfones desligados, prestem bastante atenção para que o Sandro e o Ney vão passar para a gente agora nesse momento. Sandro, acho que você que vai começar, por favor, pode compartilhar a tela, fazer aí, ela está minimizado, se quiser colocar ele na tela inteira, por favor. Perfeito. A palavra está contigo, obrigado a todos mais uma vez e um bom evento. Obrigado, André, obrigado a todo mundo. Pessoal, é um prazer enorme para a gente estar aqui da Lean Dealers, tá? Eu e o Ney Santa Bárbara, como o André bem comentou aí. Eu fico aqui em Santa Catarina, então eu sou catarinense, nascido em Santa Catarina e minha base é aqui. O Ney, ele está em São Paulo, né? Mas entre os percalços que essa pandemia nos trouxe, ela trouxe também alguns benefícios, né? E aí, um deles é esse, de a gente poder estar com pessoas de vários lugares aqui, dividindo e compartilhando conhecimento de uma maneira mais fácil e prática. Então, para a gente foi muito legal de estar aqui, é muito bom estar aqui com vocês e a gente poder falar um pouquinho sobre esse pensamento enxuto, o pensamento Lean, que eu acredito que pode trazer muita coisa interessante para nós. Ney, por favor, se apresenta aí para o pessoal também. Boa tarde, pessoal. É bastante prazeroso para a gente estar aqui com vocês. Primeiro porque a nossa vida aconteceu dentro de concessionária. Eu, particularmente, já mais de 30 anos dentro de concessionária. O Sandro também bastante tempo. O Pedro, que é o nosso sócio português, também a vida inteira dentro de concessionária. Então, a gente conhece bem o dia a dia de vocês aí, a luta diária, para dar resultado. Então, para a gente é um prazer estar com colegas aí de profissão. Vamos falar um pouco sobre gestão enxuta de concessionárias, que é o nosso expertise. A gente vem ajudando aí concessionários a se transformar e a modificar seu resultado, como o André bem colocou. A palavra está com o Sandro vai coordenar a nossa conversa e eu, de vez em quando, entro aqui para comentar alguma coisa com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Ney. Pessoal, então, muito bom estar aqui com vocês de novo, e achei legal aqui, na hora que vocês estavam iniciando, o pessoal estava entrando aí, ver alguns rostos conhecidos, algumas pessoas que a gente já trabalhou junto. Muito bom estar com vocês aí. Então, para a gente falar um pouquinho sobre os nossos objetivos, né, nessa nossa próxima 1 hora, apresentar um pouquinho da Lean Dealers para os associados da FenaBrave, né, para vocês, então, entenderem um pouquinho de como nasceu e o que é a Lean Dealers, discorrer um pouquinho sobre esse nosso cenário atual,
né? E a gente vai utilizar isso como um gancho, na verdade, porque o cenário é atual, mas ele é recorrente. Entender como o Lean, né, o pensamento enxuto, pode nos auxiliar nesse momento, né, em vários momentos da nossa empresa aí. Compreender essa metodologia de trabalho da nossa empresa Lean Dealers, como a gente, junto com os concessionários, busca trazer uma gestão mais enxuta para dentro dos concessionários, buscando resultados diferentes, né, e analisar os potenciais ganhos com essa transformação. Tá? Esses são os objetivos aqui. A apresentação ela é rápida, mas e sobrar um tempinho para a gente discutir e tirar possíveis dúvidas que vocês possam ter no final da apresentação aí. Então, falando um pouquinho da nossa história, né, a Lean Dealers ela nasceu em 98, implementando essa metodologia, o pensamento Lean, dentro de um grande grupo de concessionários, né, foi a primeira vez que isso aconteceu na história, e isso foi feito lá em Portugal, num grupo de concessionárias do Pedro Simão, né, que foi o grupo que começou esse processo de transformação. O pensamento enxuto, a metodologia Lean, isso já vem de muito tempo, né? Mas é muito conhecido dentro da indústria. E é a primeira vez que essas técnicas aí foram aplicadas dentro de concessionárias para entregar o mesmo resultado que a indústria já vem gozando há muito tempo. Né? Então, hoje as grandes indústrias do mundo utilizam o pensamento enxuto, a filosofia Lean, para produzir os seus produtos e atingirem melhores resultados, entregarem exatamente aquilo que o cliente busca, muito mais facilmente dentro daquilo que ele espera. Né? Dentro de concessionárias via-se muito essa dificuldade. Né? Então foi a primeira vez que isso foi implementado em 98, a partir de lá a gente já trabalhou em diversas concessionárias. Aqui tem um pequeno exemplo de algumas concessionárias que nós ajudamos a transformar os processos aqui no Brasil. Né? Então a gente trabalhou praticamente já em todos os estados do Brasil, acho que tem 2 ou 3 estados aí que a gente ainda não teve transformação. Então todos os outros estados a gente fez transformação, aqui assim é um pequeno apanhado, e ainda algumas outras transformações que foram conduzidas no mundo, né, por fabricantes. Aqui tem algumas fabricantes que a gente faz um trabalho específico. Eu vi que tem um pessoal aqui da Volvo, então a Volvo Cars Automóveis, a gente tem um processo que é implementado pela nossa empresa, pelo Pedro Simão, dentro da Volvo Cars. A Volvo Trucks, a gente auxiliou bastante também eles na melhoria de alguns processos. Hoje nós estamos com uma transformação muito grande entre a Volvo VCE, né, que são os equipamentos pesados. Também temos um processo coordenado dentro da Porsche, né? Então o Ney Santa Bárbara é o responsável pelo processo lá, além de várias outras empresas que a gente fez transformação, subsidiárias no Brasil e no mundo. Tá? Então, depois de muito evolução, a gente estudo e a gente começou a trabalhar dentro de concessionárias em diversos setores. Né? Então, hoje o Lean, na verdade, transforma oficinas, funilaria, peças, vendas, administração. Então, a gente já fez transformação em diversos setores. Acho que eu lembro do videozinho do André, ele comentou ali sobre oficina, né? Por que é muito falado sobre Lean em oficina? Porque o Lean na oficina ele é facilmente percebível. Né? Então, a gente percebe realmente que dentro do pós-vendas, a gente tem uma necessidade muito grande de entregar aquilo que o cliente precisa no momento certo, correto da primeira vez, com o mínimo possível de impacto dentro da organização e o máximo possível de eficiência. Na verdade, né, Sandro, a oficina é sempre onde os problemas ficam mais evidentes, né? Inclusive os problemas de outros departamentos. Quando passa ali pela oficina, seja na entrega de um carro novo, seja numa manutenção, seja um problema da marca, de qualidade, de recall, sempre ali na oficina é que os problemas aparecem. Então a oficina realmente costuma ser a porta de entrada da melhoria, né? Sempre inicia aí pela oficina normalmente. Apesar de ter exceções, mas normalmente é assim. E aí, depois disso, também é bem comum, né, o processo se espalhar, né, e a cultura se espalhar para os outros departamentos da empresa. Né? Então, quando a gente começa a ir para o setor de vendas, por exemplo, o setor administrativo, né, que é bem... aparece pouco, né, como o Ney falou, diferente da oficina, onde aparece bastante, o setor administrativo aparece pouco, mas tem também muitas possibilidades de ganho. Então, o que a gente tem hoje é um processo construído, né, para todos esses setores, e o que a gente fala é onde tem um cliente, um processo e pessoas executando, né, nós temos capacidade de evoluir, de melhorar, né, de implementar a cultura de pensamento enxuto. Trazendo rapidamente aqui como a gente faz, né, o que a gente busca, na verdade, é criar valor para o cliente. Né? Então,
entender o que o cliente busca quando vai numa concessionária e procurar entregar aquilo ao máximo. Tá? Então, a gente redesenha todo esse processo, né, desde o desejo do cliente até a entrega do produto ou do serviço, né, gerando fluxo no meio desse processo, eliminando os desperdícios. Tá? E a gente sempre busca a implementação da melhoria contínua. Né? Esse é um grande objetivo das transformações, que as empresas, após iniciarem esse pensamento enxuto, essa busca pela eficiência, continuem cada vez mais buscando melhorar continuamente dentro dos seus processos. Então, esse é um grande objetivo e é um grande legado que a gente busca deixar dentro das empresas. Né? E eu acho que é o grande legado realmente que fica para as empresas, depois de elas melhorarem tanto o seu processo, elas evoluírem constantemente. Quando a gente fala, né, Sandro, em valor para o cliente, pessoal, a gente está pensando no que faz o cliente procurar o concessionário. Ou seja, para comprar um carro, uma máquina, ou um caminhão, ou quando ele precisa de um serviço. Se eu preciso, por exemplo, de 1 hora para fazer manutenção num caminhão, numa máquina ou numa motocicleta, por que é que eu tenho que pagar estacionamento, horas de pátio, manobras, esperas, o estoque de peça para 6 meses? Por que eu preciso de tudo isso, sendo que eu precisaria ali só de 30 minutos ou de 1 hora para fazer carro? É exatamente desses desperdícios que a gente está falando. E exatamente aí é que a gente atua. Então, se a gente fala assim, quanto você consegue melhorar de produtividade da sua oficina? Por exemplo, você conseguiria melhorar 10%, você conseguiria melhorar 20%. Mas se você atuar nos desperdícios, você pode reduzir 50% de custo, 50% de desperdício, algumas vezes até eliminar custos, trabalhando no que não agrega valor. Em vez de tentar aumentar a produtividade um pouquinho, a gente trabalha onde não cria valor de jeito nenhum, né? Que é no desperdício, né, Sandro? Eliminando o desperdício, buscando entregar mais valor para o cliente, a consequência disso tudo é o resultado, né? Então, o nosso foco é sempre nesses nossos princípios aqui, né? E aí o resultado vai aparecer lá na frente. E é gratificante a gente ver isso e entender que as empresas realmente conseguem evoluir para isso aí e precisam realmente aí de poucos desafios, estímulos, né? E um pouquinho dessa cultura, né? De entender e aprender como fazer. A gente vai falar um pouquinho agora desse nosso momento, que ele é só um gancho, tá, pessoal? Que a gente está falando aqui, assim, do Covid, né? Esse momento que a gente está passando. Esse momento do Covid, que é o que assolou a gente esse ano, a partir de março, acho que todo mundo aí sofreu um impacto, alguns mais, outros menos, mas todo mundo sofreu esse impacto. Mas quando a gente fala que isso é só um gancho, por quê? Porque isso é momentâneo. Né? O Covid é a questão momentânea, mas a gente vive esse momento de crise, é recorrente dentro do Brasil. Um ano é Covid, outro ano é a eleição, outro ano é a falta de insumos, outro ano é o imposto que sobe, o imposto que baixa. O concorrente que lançou um carro melhor que o nosso. O governo que mudou colocou uma nova normativa, né? Então são coisas desse tipo que acabam impactando o nosso negócio, né, com muita frequência. Então, a gente vai usar o exemplo do Covid aqui, mas vocês podem colocar para qualquer uma dessas crises, né, que a gente vem enfrentando aí ao longo do tempo. Então, esse é um gráfico mostrando aqui do que a gente tem, uma empresa tem, né? Então, ela tem ali os valores, os desperdícios dentro do seu processo, né? Que englobam todos esses custos, e lá na frente sobra um pedaço disso tudo, né? De todo esse faturamento, dessa receita, que é o lucro. Quando nós tivemos esse impacto desse processo aí, a gente teve várias quedas. Não estou falando de todo mundo, mas muitas empresas aí receberam aí uma queda muito grande na sua receita, né? Tiveram que fechar, não puderam abrir o seu negócio, tiveram que reduzir drasticamente, problemas de fluxo. O que acontece com isso? Essa receita foi cortada abaixo desse montante de lucro e acabou gerando para algumas empresas um prejuízo em algum certo momento, né? A gente teve a nossa estrutura, era muito grande, as receitas não cobriam toda essa parte de lucro e ainda nós fazíamos nos amargar um prejuízo. Essas empresas entraram num terceiro momento, num terceiro estágio, né? Que muitas delas fizeram uma readequação muito grande no seu negócio, né, que são cortes, às vezes cortes de pessoal, às vezes corte de fechamento de unidades, né, toda uma readequação para que esse prejuízo não se mantesse. Né, entende que as empresas são necessárias fazer esse tipo de ação para que elas consigam manter as suas portas abertas, né, porque esse momento vai passar, ele é recorrente, mas ele também passa, né. Então, o que a gente comenta muito bem, que esse é o momento de você pensar Lean, é aqui que a gente tem que pensar. Por quê? Pensando Lean, a gente diminui muito essa questão dos custos, do desperdício do nosso negócio.
né? E o objetivo aqui é que, mesmo com uma receita menor, a gente ainda consiga entregar lucro para o nosso negócio, para manter ele sustentável, né? O 0 a 0 ali, ele não é interessante e não é sustentável no longo prazo. Em algum momento a gente pode passar por isso, né? Mas a gente precisa ter lucro para o nosso negócio prosperar e continuar evoluindo, né? E pensando em linha, trabalhando de maneira enxuta neste momento, esse o grande objetivo. É isso que a gente busca realmente entregar e é isso que as empresas precisam fazer para que elas consigam se manter saudáveis no mercado, né? E aí, esse processo, como a gente falou, passa, e a gente percebeu isso no Brasil, né? A nossa curva de retomada da economia está vindo de uma maneira que a gente chama a retomada em V, né? Uma retomada até que agressiva. Bolsa de Valores recuperou os prejuízos do ano, né, e dentro do próprio ano vigente ainda, então é muito rápido. E o que a gente traz com a metodologia Lean para as empresas? Que quando essa receita voltar para os patamares de antes, as despesas e os gastos também não precisam voltar, né? Elas podem manter menores e controladas, e a gente possa ter a nossa rentabilidade neste momento para compensar o nosso sofrimento lá atrás, né? Então é assim que a gente pensa a linha, é assim que a gente pensa enxuto, né? Buscando mais resultado para o negócio, sem afetar a nossa qualidade, sem afetar o cliente, muito pelo contrário, entregando mais valor para ele, mas tornando o nosso negócio mais eficiente, né? Essa é a palavra que a gente busca, sermos mais eficientes. A gente entende que as empresas, na sua grande maioria, são eficazes, conseguem entregar aquilo que precisam, mas nem todas são eficientes, conseguirem entregar isso com menos recursos, menos gasto, né? Então é isso que o Lean traz para as empresas. E quando a gente fala em desperdício, né, onde é que estão esses desperdícios? Eles estão no meio do nosso processo, né? Entre a demanda do cliente e a entrega do produto ou do serviço lá na frente, nosso processo é feito de várias partes, né? E isso, com o tempo, esse processo ele vai crescendo, ele vai se ampliando, né? Ele vai se tornando cada vez mais inchado, né? E a metodologia enxuta, o pensamento Lean, ele vem exatamente para combater este processo, né? Tirar do nosso processo esses desperdícios, né? Esses remendos que foram criados ao longo do tempo, né? E aí nós temos o que lá na frente? Um novo processo, uma metodologia totalmente diferente, né? Então o que a gente traz eliminando o desperdício, nós vamos liberar mais tempo para as nossas empresas e para a nossa equipe produzir mais, vender mais, né? E conseguir trazer mais receita para o nosso negócio. Então não tem nenhuma magia. A gente às vezes até fala para o nosso cliente que parece que acontece uma mágica, né? Mas não se faz mágica, é processo, né? O processo que traz isso para dentro do negócio. Você eliminando o desperdício, né? O teu tempo é liberado e você consegue produzir cada vez mais. No processo feito dentro da Volvo Trucks, por exemplo, que era o porta em porta para trocar óleo de um caminhão, o tempo de box dificilmente era melhorado, né? Mas o processo como um todo era muito pesado e atrapalhava muito o tempo de entrega do produto para o cliente. Então, como o Ney bem falou, um processo de troca de óleo que era de 45 minutos, um caminhão ficava 4, 5, 6 horas dentro de um concessionário para fazer esse serviço. E olha só, né, Sandro? Se a gente pensar, eu falei de produtividade ainda agora. Quando a Volvo teve essa iniciativa, a Volvo Trucks, a gente deu suporte nessa transformação. O que a gente ouvia no concessionário era, mas eu faço o TMO, o tempo de mão de obra padrão da Volvo para essa tarefa, era de 46 minutos, se eu não me engano. E eles diziam, mas olha, você pode olhar a produtividade, tá boa, ela faz em 46. Então, quando a gente ia lá no apontamento, depois que o mecânico pegava o caminhão, até a hora que o caminhão saía do box, dava os 46. Mas o processo demorava meio-dia. Para vocês terem uma ideia, uma troca de óleo simples na concessionária de Porto Alegre, de Pessum, demorou 16 minutos. 16 minutos, uma dupla de mecânicos trocou óleo de um caminhão Volvo, um F570, eu acho. O processo de pagamento, gente, demorou 36 minutos. Então, para trocar o óleo, que é aquilo que dá dinheiro para o concessionário, demorou 15 minutos, 16 minutos. Para pagar, demorou 36. Por quê? Porque o processo é assim e a gente não percebe, né? A gente convive com esse processo todos os dias e nem percebe. Resultado, sempre tem cliente ali na sala de espera esperando, sempre tem cliente na boca do caixa esperando, sempre tem mecânico na boqueta de peça esperando peça, sempre tem alguém esperando a ferramenta. E com isso, a gente precisa de mais pátio, precisa de mais gente,
corre mais risco e assim por diante, né? Que são os desperdícios. Eliminando é que você vai conseguir, então, liberar para o que realmente interessa, que traz resultado para a concessionária, entregando o valor que o cliente precisa, né? Então, o Ney trouxe aí um exemplo de transformação que foi feito dentro do pós-vendas, e é isso que a gente vai trazer agora para vocês, apresentar um pouquinho, como esse processo é conduzido dentro de um pós-vendas, né? Então, quando a gente tem um cliente que visita a nossa concessionária para fazer algum serviço de reparação ou algo do tipo, o que ele quer, né? Ele busca o carro dele reparado na primeira vez, né, no prazo combinado, por um preço justo, né? Que a gente não desperdice o tempo dele com perturbações, com aborrecimentos extras e coisas do tipo. Então, o cliente busca isso para a gente, isso da gente. E aí, eu vou mostrar um pouquinho aqui, exemplificando o que o Ney disse para vocês naquele exemplo. Tá? Isso aqui é um processo de uma concessionária, e é comum acontecer isso, muito semelhante. Isso aqui é uma concessionária aqui do Brasil, aqui do sul de Santa Catarina, que a gente fez uma transformação, e esse era o processo deles. Então, pessoal, acho que tem um microfone aberto aí. Então, pessoal, esse processo aí que está desenhado aqui, esses post-itzinhos verdes são os processos que a gente considera que geram valor para o cliente, ou seja, que o cliente busca na concessionária realmente, e esses post-its amarelinhos são os processos que a gente faz, mas não entregam valor para o cliente. Além disso, nós temos aí os reloginhos com os tempos, onde a gente diz tempos de espera. Em algum momento alguém está esperando, ou o cliente, ou o consultor, ou o mecânico, ou o setor de peças, ou qualquer um que seja. Então, esse processo inicial, olha só, entre o cliente trazer o carro na concessionária e a gente colocar o carro no box, leva em torno de 120 minutos. Tá? Isso é uma média de 120 minutos, isso a gente mediu dentro de concessionária. Então, aqui assim tem receber o cliente, fazer o checklist, abrir ordem de serviço, pegar a assinatura, chamar o táxi, colocar o cliente dentro do carro, colocar o carro no pátio, estacionar o carro na concessionária, tudo isso leva 120 minutos, tá? Na média. Às vezes o primeiro carro pode ser mais rápido, mas o terceiro carro já é muito mais lento, a média é em torno de 120 minutos. Aí o técnico, para começar a fazer o serviço, olha só, aqui ainda ele nem começou a fazer o serviço nessa segunda parte da cadeia, ele faz o orçamento, ele faz o apontamento, vai buscar as peças, confere as peças, o setor de peças tem que separar, ele vai buscar o carro na rampa, coloca o carro no box, tem que buscar qual que é o serviço, o chefe da oficina tem que fazer essa informação para ele, e aqui ainda a gente não começou a fazer o serviço do veículo dele. Né? Então, e o processo continua, tá vendo que tem muito mais post-its amarelinhos aqui, o laranjado aqui, do que o post-it verdinho. Os verdinhos são o que a gente entrega valor para o cliente, né? Então, finalizar o serviço, por exemplo, é importante porque isso gera valor para o cliente, mas os restantes não, né? Então, nós temos aqui mais fazer orçamento complementar, estacionar o carro no pátio de novo, buscar carro no pátio pela segunda vez, fazer um outro apontamento, buscar peças porque teve um adicional, tudo isso aqui vai gerando desperdícios dentro do processo, tá? Conferir ordem de serviço novamente, levar para o cliente, reiniciar o serviço, ter que buscar o carro novamente. Aqui no finalzinho tem um teste de carro e ainda a gente precisa lavar esse veículo para entregar para o cliente lá na frente, que esse caso aqui, nós tínhamos ainda a entrega do cliente para fazer. Então, todo esse processo, até a entrega do carro, ele gera muito desperdício, né? E aqui no final nós temos o que a gente faz nas concessionárias junto com o time da própria concessionária, né? Buscar identificar esses desperdícios e eliminá-los para entregar para o cliente aquilo que realmente ele valoriza, aquilo que realmente ele está disposto a pagar. Então, num processo todo que leva quase que um dia do carro dentro de uma concessionária, 372 minutos são desperdícios, 61 minutos aqui de valor produzido. Aquilo que o Ney comentou, né? Se eu gasto 1 hora para fazer o serviço no carro, por que eu tenho que ficar com o carro um dia inteiro dentro da concessionária? Então, esse aqui é só um exemplo, né? Esse aqui é os processos que a gente agregam realmente valor para o nosso cliente, e é assim que a gente busca entregar para ele. Os desperdícios estão todos ali e a gente vai eliminando um a um de acordo com a necessidade. E a pergunta que fica, né, Sandro, quando a gente vê esse desperdício, por exemplo, vai buscar o carro no pátio, liga para o cliente, informa o técnico. Quanto custa isso, gente? Isso custa o pátio que vocês estacionam o carro, o pós-vendas, por exemplo, ocupa mais da metade da concessionária, custa recursos humanos para controlar,
custa auditoria para auditar processo, custa estoque de peças, custa seguro. Tudo isso está dentro desses minutinhos, que parece pouquinho a gente olhando aí 1, 2, 3, mas uma concessionária que tem 200, 300, 400 passagens por mês, multiplicado pelo custo de cada desses eventos que eu falei, aumenta enormemente o custo e muitas vezes, por exemplo, em concessionária de motocicleta, isso é a diferença entre lucro e prejuízo, porque o ticket médio é bastante pequeno e se você tiver nesses processos, esses desperdíciozinhos aí, com certeza você não vai conseguir ter lucro no final do mês, numa concessionária de, por exemplo, de motocicleta, né? Ney, falando exatamente sobre essa questão de quanto vale o tempo do produtivo, além de todos esses desperdícios que você comentou, né, nós temos um artigo que a gente pode depois compartilhar com vocês, né? Escreveu, é muito legal esse artigo que você fez aí, isso contando de quanto custa o tempo de um produtivo, né, por ano, se a gente pudesse vender, se a gente conseguisse vender todos esses tempos desperdiciados. E aí realmente o impacto é grande demais nos números, né, e chama atenção. Né, é algo quase que impossível de acreditar que um número desse está dentro da nossa concessionária escondido, né, um resultado desse está aí, a gente não consegue tornar isso resultado para o nosso negócio. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, então, da metodologia, como acontece, né? Então, é só alguns exemplos simples do que a gente faz para que, como a gente consegue entregar esse resultado. Então, a gente trabalha muito com padronização de serviços, né? Exatamente nas concessionárias é comum de a gente ver cada um dos técnicos, cada uma das pessoas dentro das concessionárias fazendo o seu tipo de serviço, o que atrapalha muito os gestores a controlarem a sua produtividade de maneira fidedigna, né? Porque cada um faz do seu tempo, a gente não sabe qual é o certo, qual é o errado, dificilmente a gente consegue chegar numa concessionária e perguntar para as pessoas que estão lá quais dos carros estão dentro do horário, quais estão atrasados, né? Porque a gente olha para os carros na oficina, estão todos estacionados, muitas das vezes sem técnicos trabalhando, mais carros nos boxes do que técnicos, e aí o resultado às vezes fica escondido porque a gente não consegue enxergar. Então, padronização do serviço é um dos pilares para que a gente consiga entregar um processo mais enxuto, trabalhar com agendamento e planejamento dentro do processo também, mas diferentemente de agendar somente a visita, a gente agenda realmente a produção do veículo, com horário de início, horário de fim, para entregar exatamente isso que o cliente busca, né? Ele não quer deixar o carro, ele quer realmente pegar o carro com a gente. Trabalhar muito na preparação de peças, ferramentas, e tudo mais que possa adiantar o processo para o cliente. O Ney comentou ali de uma concessionária que tem as duplas, né, como um dos pilares para o negócio, né? Então também um dos benefícios de a gente conseguir entregar mais resultado e também entregar o veículo para o cliente em menos tempo. Técnicos multidisciplinares, né, pessoas podendo produzir cada vez mais, entregando mais resultado, diminuindo problemas de fluxo, gerando mais sinergia com o cliente. É um dos processos, por exemplo, que o sistema VPS da Volvo Cars entrega para os concessionários também, que é bem bacana, a gente ter técnicos onde conseguem passar mais tranquilidade e valor para o cliente. Cliente no box também é um atendimento muito mais transparente, entregando mais qualidade e resultado também para a empresa. Processos de melhoria contínua, né, de gestão visual para os nossos gestores e para todos dentro da oficina. Então, esses processos são todos construídos dentro da concessionária com todas as pessoas que estão realmente lá, que são os responsáveis por desenvolverem o negócio, né? Então, trabalhamos diretamente com os técnicos, quando é na oficina, com os vendedores, quando é em vendas, com o pessoal administrativo, quando é na área administrativa, com o setor de peças, quando é na área de peças. Então, cada um, a gente... Ô, Sandra, isso é um grande diferencial do nosso trabalho, que no nossa consultoria não é aquela que vai lá e diz, olha, sua produtividade está baixa e a do mercado está assim, você precisa correr atrás. Olha, seu estoque de peça está alto, mas você deveria ter isso. Nossa, você tem muito obsoleto. Não, nós vamos trabalhar com as pessoas que fazem o trabalho. Com quem compra, se por exemplo for no setor de peça, com quem compra peça, com quem coloca a peça lá na locação, com quem vende a peça e, obviamente, também com o gestor, com a diretoria transversalmente. Então, nós não vamos só dizer o que está errado e apontar o que está errado. Nós vamos pegar na mão da tua equipe e vamos trabalhar junto, vamos consertar junto.
Na verdade, eles é que vão construir um novo processo. Nós vamos dar a direção, mostrar as ferramentas, mas eles fazem parte dessa transformação. E por isso, com o resultado, além de ser radical, também é duradouro, né? Por isso que fica, porque são essas pessoas que constroem essa novo processo aí. Exato. Então a transformação é feita por eles, né, com o apoio, né, da nossa consultoria, de entender, né, de eles saberem exatamente como precisa ser feito. Falar um pouquinho de resultados possíveis, né, uma busca principal nossa é exatamente pela eficiência, né, então isso vai entregar eficiência e produtividade, ou seja, melhorar a relação de horas vendidas versus horas disponíveis, né, então quantas horas eu tenho na minha concessionária, normalmente é 8 horas por dia, versus a quantidade de técnicos que eu tenho, né? E quantas dessas horas eu vendo lá na frente, né? Exatamente isso que a gente busca, né? Melhorar essa relação de horas que eu vendo versus horas disponíveis, né? E normalmente essas horas estão perdidas aí dentro desses desperdícios, né? Aqui é um exemplo de layout, por exemplo, de uma concessionária que melhorou muito a produtividade. O processo está em transformação, é de Santa Catarina, é um associado da Fenabrave que topou lá atrás, trouxe, na verdade, esse processo para eles, e muito do mérito deles aí estão colhendo bons frutos, é muito legal ver essa concessionária evoluindo. Eles tiveram problema agora por passar também pelo reajuste lá atrás do Covid, como muita gente passou por causa dessa crise, né? E agora eles estão colhendo frutos aí e certamente estão com um resultado muito legal. Então aqui assim é um layout de antes, aqui é como a concessionária hoje está, né? Então ficou muito mais fácil a gestão, muito mais simples, tudo muito mais próximo, melhorou muito a relação de produtivos para improdutivos, né? A produtividade aqui aumentou em 42% nesse caso, né? Muito bacana a gente ver esse resultado que eles conseguiram alcançar. Aqui nós temos esse exemplo que é muito legal, que normalmente a gente imagina que para ter mais produtividade eu preciso de mais gente, né? E na verdade eu preciso de menos desperdício, né? Simplesmente assim. Se eliminar os desperdícios, a gente consegue melhores resultados, não? Então, aqui assim nós temos um aumento considerável de faturamento, mesmo com redução de quadro quando se fez necessário. Aqui nós temos um exemplo da gestão de peças, né? Numa concessionária também. Esse exemplo aqui é muito legal. Essa concessionária reduziu em mais de 50% o valor de estoque, né? Consequentemente, o seu volume de estoque também. Então, você vê na foto de antes aqui como o estoque era abarrotado, na foto de depois como o estoque muito mais simples e mais ajustado, e nessa concessionária eles aumentaram também o volume de vendas, né? Então não tiveram a consequência de reduzir o valor de estoque para reduzir o valor de vendas, que é um medo em grandes concessionárias, né? Que é um caso que não se Olha, essa concessionária é no norte do Brasil, uma concessionária de motocicletas, com volume altíssimo. As concessionárias de motocicleta do norte e nordeste tem um volume altíssimo, são coisas como, por exemplo, 800 vendas de motocicleta 0 km por mês, oficina com passagem de 2.000, 3.000 passagens. Esse lado esquerdo aí, vocês observem que chegavam caminhões de peças e eles não tinham onde guardar as peças. O volume é muito grande, como eu falei, o lucro esconde os problemas. Vejam aqui acima das prateleiras, essas peças que estão saindo pelo teto, é porque não tinham lugar para guardar. E aí, depois de 3 meses de transformação, 5 meses, acho que essa foto de uma para outra tem 5 meses de distância. O cenário já era esse. Um estoque muito reduzido, com a venda, com a tendência de aumentar, já tinha aumentado um pouco a tendência de crescimento. E o que eles achavam impossível quando a gente chegou lá, não é possível, não dá para reduzir, não tem jeito, tem que alugar um pátio. Eles iam alugar um pátio do lado, né, Sandro? Para aumentar o galpão de peças, o estoque de peças. E, na verdade, eles conseguiram ter um resultado muito melhor, com o mesmo espaço, com as mesmas prateleiras, com as mesmas pessoas, só mudando o processo. Isso que é muito legal que você falou no final, e que é com as mesmas pessoas, né? Então, quem mudou isso aí foram eles mesmos, né? O que a gente entrou, logicamente, foi com um conceito totalmente diferente, né, da forma de gestão que eles tinham no setor de peças,
né? E esse conceito de gestão, eles entenderam, e aí tem muita quebra de paradigma no começo, mas depois que entende, esse processo começa a acontecer e o resultado começa a ficar claro nos olhos deles, e aí é muita satisfação quando a gente recebeu a comunicação deles, que eles mandaram essa foto para nós, foi muito legal. Quando a gente foi lá depois, estava funcionando redondinho, muito bacana. Então, como a gente falou antes, a nossa metodologia, ela é predominantemente prática, né? Então a gente inclui, logicamente, aí o processo teórico, treinamento de conceito, para gestores, para a equipe como um todo, mas basicamente de acordo com a necessidade de cada um, né? De cada uma concessionária, de cada time, né? Nós temos todo um processo, um programa de treinamento formatado de acordo com a necessidade das pessoas. A gente desenvolve programas de treinamento específicos quando são necessários também, né? Mas a transformação ocorre exatamente no que a gente chama de Gemba, né? No local real, né? Então, se é de oficina, é dentro da oficina, se é no setor de peças, é dentro do setor de peças, né? A gente tem a parte teórica, a parte de sala de aula, mas a transformação realmente acontece aonde o valor é criado para o cliente. E esse valor normalmente é criado aonde as pessoas estão trabalhando, né? Então é lá que a gente consegue fazer a transformação necessária para os concessionários. Como o Ney comentou lá no começo, a Lean Dealers é única e especializada em gestão enxuta para concessionários, né? Porque a gente veio desse ramo, então todos nós trabalhamos diretamente com concessionários, né? A minha carreira profissional toda dentro de concessionário, o Ney também, mais de 30 anos, eu tenho mais de 15 anos em concessionárias, então a gente sabe muito bem as dificuldades também e as alegrias de trabalhar dentro de concessionária, e agora a gente está com esse processo aí já há 20 anos, a Lean Dealers vem transformando concessionários pelo mundo, né? E a gente recebeu esse convite de vir com a FenaBrave aqui em Santa Catarina, que está liderando todo esse pensamento, querendo entregar mais resultado para os seus associados, e isso é muito legal de ver, uma associação preocupada com o resultado dos seus associados, né? Que é um diferencial, realmente querendo entregar mais valor para os associados, e a gente ficou muito feliz de eles entenderem isso aí, e é muito legal ver a diretoria também, que ela entende muito desse conceito, né? E quando a gente fala com a diretoria da FenaBrave, eles entendem realmente como esse conceito é importante e que eles buscam realmente aí divulgar para vocês. Então, além disso, é especialista em concessionárias, pensamento Lean, enxuto para concessionárias, e o nosso foco é exatamente trabalhar com vocês, né? E aqui, só para a gente falar, olha só, a gente sabe que o Covid, ou pelo menos esperamos que o Covid esteja acabando. As vacinas estão aí batendo a nossa porta, mas cedo ou mais tarde nós teremos aí a imunização da população, né? Mas eu trouxe um exemplo rápido aqui, só para a gente ver, falando aqui assim dos circuit breakers, né, que a Bolsa teve nos últimos anos, né, um pouquinho mais aí de 20 anos, né? Então, cada uma daquelas datas ali são os momentos onde a Bolsa teve que interromper as operações, porque a queda foi mais acentuada do que 10%, né? Então, quando você que gera pânico no negócio. Então, olha só, a gente está falando agora do Covid, né? Mas a gente vem de crises em crises, e agora a gente sabe qual será a próxima crise. A diferença é de como a gente vai enfrentá-la, né? Que a gente sabe que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, 2021, 2022, 2023. A questão é como eu vou enfrentar esse próximo momento, né? Agora eu preciso sair deste momento desafiador que a gente está vivendo e a gente fazer um resultado muito bom para a gente, mas a gente não pode perder esse resultado voltando com conceitos antigos para que quando chegue a próxima crise eu tome as mesmas ações de cortar pessoas, reduzir quadro, mudar, fechar ambientes que eu inaugurei e coisas desse tipo, né? Então o desafio para a gente é aprender com esses momentos, né? Então como a gente enfrentará a próxima crise? Como o André falou, a gente vai ter agora aí os últimos 20 minutos para a gente discutir um pouquinho, vocês fazerem perguntas, dúvidas, esclarecimentos, fiquem à vontade. Eu vou deixar aqui na tela nosso contato também para quem quiser pegar os contatos, é só ler o QR Code aí que pode baixar diretamente no seu celular. Obrigado, Sandro. Obrigado, Ney. Eu, cada vez que assisto essa apresentação, fico mais encantado, porque realmente a gente aprende coisas novas com vocês e fundamentais para o nosso dia a dia. E um dos trabalhos principais da FenaBrave é a busca de parceiros que possam melhorar a produtividade, a eficiência das concessionárias no seu dia a dia. Estamos muito felizes de termos fechado essa parceria e poder oferecer esse trabalho de vocês aos nossos associados. Sempre buscamos
condições diferenciadas para os nossos associados. Eu deixo aí a palavra livre para quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, fica à vontade, por favor. Lembrem que vocês estão com o microfone de vocês no mudo. Preciso liberar aí para poder fazer alguma pergunta. Enquanto vocês pensam aí nas questões, eu adiciono o seguinte. Eu falei para vocês que eu estou há mais de 30 anos, eu tenho 50, desses 50, um pouquinho mais de 30 foram vividos dentro de concessionária. Dentro desse período, eu vi muitas coisas mudarem, principalmente com referência à tecnologia, telefone celular, transmissão de televisão, o jeito que a gente consome, o jeito que a gente compra, mas tem uma coisa que eu nunca vi mudar. O jeito que a gente trabalha dentro de concessionária, o jeito que a gente presta serviço dentro de concessionária, o jeito que a gente gerencia estoque de peças dentro da concessionária, o jeito que a concessionária se relaciona com a marca, ou melhor, que a marca, com aquela força toda, se relaciona com o concessionário, quando tem bom produto, impõe, quando o produto não está tão bom, afrouxa um pouquinho. Então, isso eu nunca vi mudar. E exatamente isso que a gente precisa fazer diferente. Para a gente fazer o nosso negócio de concessionária alcançar um novo patamar, colocar a cabeça para fora e aprender a gerenciar e a conviver melhor com as constantes crises, a gente tem que fazer diferente. A gente tem que gerir as pessoas diferente, a gente tem que gerir nossa oficina de maneira diferente, a gente precisa se relacionar com os clientes de maneira diferente. A gente fazer a mesma coisa que a gente faz há 20, há 30 anos, não vai dar resultado diferente. Vai dar, na melhor das hipóteses, o mesmo resultado, né? Então, esse é o desafio, né, André? Ok. Sandro e Ney, vou passar as perguntas que o pessoal está fazendo por escrito. A Adriana está perguntando se a contratação pode ser feita por departamento ou somente para todos os departamentos da concessionária. Normalmente, Adriana, nós indicamos que você comece por um departamento. Claro que você pode contratar para transformação para vários departamentos, mas nós indicamos que você comece por um departamento para resolver um problema, e aí daí, depois de conhecer a metodologia, você pode decidir e levar, e normalmente acontece isso, para os outros setores da empresa. Pergunta do Alex. Se a concessionária que é associada à FenaBrave tem algum preço diferenciado para esse trabalho? Essa eu posso responder porque é justamente a nossa busca nos parceiros, uma condição fundamental é que para os nossos associados, que são quase 70%, quase não, já ultrapassamos 70% das concessionárias de Santa Catarina associadas à FenaBrave, com certeza essa é uma condição que a gente coloca aos parceiros, que o preço para os associados seja diferenciado. Tem uma tabela de preço depois, quando eles contratarem com vocês vão ver essa diferenciação. Uma outra pergunta da Adriana. Se o atendimento de vocês é físico ou online? A gente teve atendimento online, Adriana, nesse momento aí, mas basicamente de instrução, de treinamento, mas o nosso atendimento é físico. Tá? Na sua grande maioria é físico, junto com as pessoas dentro da concessionária, vendo os problemas reais da concessionária, entendendo cada um dos problemas, com as pessoas que transformam lá. A gente sabe que esse momento exige um cuidado diferenciado e a gente tenta buscar o máximo possível atender esses cuidados, mas nós temos um processo de treinamento online que a gente desenvolveu basicamente porque nós temos concessionários aí pelo Brasil todo que a gente não tinha nem como alcançá-los nesse momento de pandemia, não tinha voos, né, basicamente no interior de Manaus, do Mato Grosso, Rondônia, Amapá, então toda essa região a gente não conseguia atender. Nós fizemos treinamentos online para manter essa equipe motivada, entendendo os conceitos, ajudando-os remotamente, mas o trabalho especificamente, quando possível, e sempre que possível, é presencial, junto com a equipe. A outra pergunta da Adriana, qual o prazo de implantação para uma oficina? Desde o início até o fim da implantação? Uma média, pode ser uma média, ela colocou aqui. Esse processo todo, ele desenvolve assim, mais ou menos entre 7 e 8 meses, né? É o processo de início de transformação, né? Então, ele vai toda essa criação de cultura, a gente fala que não tem um fim, porque um dos pilares do processo é a melhoria contínua, né? Então, depois a empresa, por si só, precisa continuar evoluindo, e esse é o grande legado que a gente busca deixar. Mas o processo de transformação é em torno de 6 a 7 meses, e a gente fez o processo com a FenaBrave
é um pouco diferente, né? A gente colocou esse processo todo num prazo de 12 meses, auxiliando em todos os meses aí esse processo de transformação, e ainda buscando um extra para que a gente possa realmente entregar a sustentabilidade que a gente precisa. Ô, Adriana, deixa eu complementar, só comentando que a filosofia Lean, pensamento Lean, a transformação Lean é uma iniciativa que vai trazer resultados para vocês a longo prazo, excepcionais resultados a longo prazo. Mas os primeiros resultados você já consegue perceber com 3 meses, por exemplo, de trabalho. Se tua equipe trabalhar com afinco, se cumprir os planos de ação e tal, você já consegue ver diferenças no processo em 3 meses, mais ou menos. Nós transformamos uma concessionária aqui em São Paulo, que eu fui fazer o fechamento ontem. Quando a gente iniciou o trabalho lá, eles tinham 3.704 passagens, com 38 funcionários, 4.256 passagens. Agora, no final, 31 funcionários, ou seja, 7 a menos, 4.700 passagens, quase 500 passagens a mais. E eu estou falando no período de 6 meses de diferença, né? 6 meses antes, 6 meses depois. Então, você já consegue ver esses resultados a partir do 3º mês aí, com a melhoria do fluxo, né? Vamos lá. Gostaria que falasse mais referente à redução nos contratos que a empresa possui com terceiros. Como funciona esse trabalho? Olha, posso comentar essa, Sandro? Pode, fica à vontade. Olha só, quando a gente fala de processo, a gente vai analisar partes do processo que agregam valor para o seu cliente, ou seja, são coisas que o seu cliente está pagando, que ele quer que sejam feitas no carro dele, e nós vamos analisar como é que isso é feito na concessionária. Para a gente, se é de terceiro ou não, importa menos. O que importa é quanto está te custando aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Você tem lá uma pessoa que instala um acessório, vamos supor, que é terceiro, e o seu mecânico é 50% produtivo. Então nós vamos perguntar para você, falando assim, meu amigo, por que você está pagando, minha amiga, no caso Adriana, por que você está pagando para um terceiro instalar esse acessório para você, se o seu mecânico fica metade do dia ocioso? Então é muito menos o julgamento sobre o contrato que você tem com a empresa de terceiro e muito mais se você está aproveitando o potencial, entende? Então, se tiver que questionar o trabalho de terceiro, eu vou perguntar, por que você está terceirizando ali um alinhamento, se o seu mecânico aqui poderia fazer um alinhamento, seriam só mais 15 minutos, vamos fazer a continha. Então, o questionamento que a gente vai fazer. Agora, a decisão, se trabalha com terceiro ou se não trabalha com terceiro, sempre é do cliente, né? Sempre é do concessionário, né, Sandro? Ok, agora a Fernanda Martins, fazendo a seguinte colocação. Os exemplos em relação ao pós-venda foram ótimos. Ficou bem claro como o resultado aparecerá. Poderia explicar melhor sobre as ações nas áreas de vendas? Legal. É bom deixar claro aqui que a gente focou a apresentação num processo para ficar mais facilmente entendível, né? Mas, por exemplo, na área de vendas, para ficar claro para todo mundo, a gente não faz um processo de ensinar o vendedor a vender, né? O nosso foco dentro do processo de vendas é liberar-se em tempo para que o vendedor possa vender. Então, normalmente, o processo de vendas ele é complexo, né? Da mesma forma dentro de pós-vendas. A questão é que no pós-venda ele aparece mais, na área de vendas ele aparece menos. Como a gente falou na área administrativa, os processos eles ficam mais escondidos, são papéis, não são carros, né? Não é coisa muito visível. Mas a gente sabe que o vendedor e todo o processo de vendas, muitas das vezes, ele carrega muito desperdício dentro do seu processo. Então, o nosso trabalho é identificar cada um desses processos, verificar exatamente aquilo que precisa ser feito, o porquê que é feito, liberar espaço para o vendedor e que ele consiga se tornar mais produtivo. Da mesma forma que o mecânico precisa ter mais tempo livre na oficina para fazer revisões em veículos, o vendedor também precisa ter mais tempo para fazer o processo dele, que é vender o veículo, né? Então, esse processo de venda, a gente faz o processo todo ele desde o início, né, da chegada do lead lá ainda, até o processo de entrega do veículo e mapeia todo esse processo para liberar espaço para o vendedor, né, tirando burocracias do meio desse processo. Vou dar um exemplo em vendas, André, rapidinho.
uma concessionária de Cáceres, no Mato Grosso, demorava 15 dias, desde que o cliente comprava a sua motocicleta até entregar. Demorava 15 dias, os processos burocráticos lá demoravam 15 dias. Sem placas, lá o cliente levava para emplacar, não tinha nessa ocasião emplacamento como a gente costuma ver que a gente emplaca no concessionário. Depois da transformação Lean, eles entregam a motocicleta em 3 horas. 3 horas. De 15 dias para 3 horas. E aí, puxa vida, mas qual é o ganho disso? O ganho é exatamente isso. A gente liberou tempo das pessoas, liberou pátio, liberou tempo do vendedor que tinha que ficar correndo atrás da moto. Emplacou, faturou, mandou o documento, pagou. A gente liberou esse tempo e com isso você tem uma equipe de vendas mais eficaz, né? Ótimo. A gente sabe que um dos maiores problemas do vendedor é que quando ele vende um veículo, né, e ele se preocupa muito com isso, e tem toda a razão, né, porque é o cliente dele, ele quer entregar aquele sonho para o cliente. E até a entrega do produto final, né, ele fica muito focado naquilo. Então, quando a gente consegue auxiliar todo esse processo, a gente libera ele para que ele possa ir correr atrás de novos negócios. Ok, agora a pergunta do Vitor Lotoski, presidente do Núcleo das Concessionárias de Joinville. A pergunta dele é a seguinte: é comum a mudança de processo esbarrar em processos burocráticos mandatórios da montadora? Se sim, o que é feito? Exemplo, processos que não podemos deixar de fazer por exigência da montadora, porém, que na prática às vezes não fazem sentido. É bem comum mesmo, Vitor. E acontece dentro das concessionárias, em qualquer transformação que a gente vá. É recorrente. E é por isso que o processo não é engessado. Por isso que o processo é construído de acordo com a necessidade e com o perfil de cada um. Né? A gente entende que alguns processos são, sim, mandatórios, a montadora exige que tenham, mesmo a gente entendendo que eles não fazem muito sentido, não agregam valor para o cliente, mas o processo, em algum momento, ele fez sentido e, às vezes, ele está lá. Então, o nosso foco é sempre desenhar o processo de acordo com a sua necessidade, entregando ele o mais enxuto possível dentro da tua realidade. Né? Em algumas concessionárias, você pode eliminar um processo Y, né? Em outras concessionárias, não, ele precisa manter lá. Então, por exemplo, ele é bem customizado. Eu posso dar um exemplo de uma marca que ela exige que se tenha um programador ou apontador, eu não lembro o nome do cargo. Programador. Tem que ter um programador. No processo, né, que nós desenhamos... Alguém falou? No processo que nós desenhamos junto com a concessionária, não fazia sentido aquela figura. Não fazia sentido nenhum. E o que a gente faz olha, não faz sentido. Você está pagando salário para essa pessoa, ou esse cargo, não faz sentido. Você pode usar esse cargo para vender carro, para vender acessório, para outra coisa que não seja essa função. Mas é uma exigência da montadora e a concessionária não está disposta a se indispor com a montadora. Então a gente coloca o cara dentro do processo. É importante ressaltar que sempre é possível melhorar muito, mas o limite de cada marca e de cada grupo de concessionárias, às vezes de cada dealer, é diferente. Então a gente respeita muito esses limites. E o que a gente faz, só para encerrar a resposta a essa pergunta, é integrar esses processos, mesmo que sejam processos que não agreguem valor, integrar eles no fluxo, fazendo com que eles causem o mínimo possível de impacto dentro do processo final. Né? Então, a gente redesenha toda a cadeia produtiva, o desenho do fluxo do processo, pega esses processos e encaixa eles no processo para que eles causem o mínimo possível de impacto dentro da geração de valor para o cliente. Normalmente, Sandro, as marcas ficam nossas amigas, né? Isso é frequente acontecer. Então, tem aquele medo inicial, que o Vitor ilustrou bem, será que a gente pode e tal? Mas sempre tem um concessionário que é corajoso e fala, eu vou mudar. E aí, quando muda, isso aconteceu, por exemplo, com a Porsche. Eu trabalhei aqui há 4 anos atrás, numa concessionária, contratado pela concessionária Porsche, e houve esse momento de, será que a montadora vai falar? O que será que os alemães vão falar? Vieram 8 alemães em momentos diferentes da Alemanha ver o que estava acontecendo na concessionária. E depois disso, o que aconteceu foi que eles contrataram a nossa empresa para fazer consultoria para as outras concessionárias Porsche, no Brasil e até fora do Brasil. Então, normalmente, o que a gente faz não vai contra os preceitos da concessionária. O nível de satisfação melhora, a saúde do estoque melhora, a compra melhora, a venda melhora. Então, os argumentos da marca, geralmente, não são fortes o suficiente para te impedir de melhorar.
Excelente. Eu não tenho agora mais perguntas aqui no chat. Se alguém quiser fazer verbalmente, por favor, é só abrir seu microfone aí e fazer a pergunta para os dois. O Vitor está agradecendo aí a resposta de vocês. A gente agradece, Vitor. Obrigado pela participação, por estar aqui com a gente e levantar essa questão aí que é bem importante para ficar claro para todo mundo. Aliás, eu até comento que talvez a gente não tenha, se algum de vocês aí não ficou satisfeito com a resposta, eu estou dizendo, talvez a gente pudesse falar mais sobre isso. A gente está à disposição, independente de qualquer outra coisa, para discutir o assunto. É nossa paixão, é oficina, showroom, né, Sandro? Estoque de peças. A gente adora falar sobre isso. Então, se vocês quiserem continuar a conversa depois do nosso encontro aqui, nós estamos à disposição. Mais uma pergunta da Adriana, e pelas perguntas, me desculpe se estiver enganado, mas acho que é a Adriana lá da Foralto. Ela está perguntando se poderiam falar um pouco sobre a área administrativa. Muito legal, Adriana. Ô, Ney, você podia contar um pouquinho do processo administrativo que a gente está vendo naquele grande grupo lá? Pois é. A área administrativa, se a gente pensar na área administrativa e pensando naquilo que a gente estava falando antes, o que o cliente procura na concessionária? Ele procura o conserto do carro. Então, aí a área de administrativa é onde mais tem desperdício, né? É onde mais tem processo, burocracia e desperdício dentro do processo. Por outro lado, é impossível conviver e resolver os problemas que a área administrativa resolve sem ela. O mecânico não vai conseguir resolver os problemas jurídicos, os problemas fiscais e assim por diante. Mas também há oportunidade de melhoria no departamento de administração. Nós estamos fazendo um processo de transformação no grande grupo do Mato Grosso. É o segundo já que a gente faz esse ano no processo administrativo, e exatamente trabalhando em cada processo, emissão de nota fiscal, faturamento, contas a receber, jurídico. Olha só, quem imaginaria que dá para melhorar um processo jurídico e diminuir, por exemplo, o tempo de tramitação de um processo lá jurídico? Então, a gente marketing, nós trabalhamos em marketing. Como é que foi esse trabalho de marketing? A gente diminuiu o prazo de aprovação das peças, o vai e vem que acontecia quando era solicitada uma campanha, erros, material impresso com erro, diminuiu. Tudo isso pensando o quê? O que é valor para o cliente? E aí a gente está falando agora de cliente interno. Por exemplo, o cliente do marketing é o departamento de vendas. O departamento de vendas fala, precisa de uma campanha para vender um departamento determinado modelo. E o desperdício do processo, quem paga é o cliente lá. Então, trabalhando, pensando no que é valor para o cliente, no tempo, em cada passo do processo, quem participa, eliminando os muros, gente, que tem dentro dos concessionários, dentro dos departamentos. O fiscal fez o dele, mas o jurídico é outro departamento. Por exemplo, numa concessionária Volvo, até, desse trabalho que a gente fez, tinha lá o departamento de aprovação de crédito. E a aprovação de crédito demorava 8 horas para aprovar o crédito. E ele dizia, não, mas eu estou no meu prazo é 8 horas. E o cliente na porta, gente, eu quero minha peça, meu caminhão está parado. Então a gente trabalha nisso. Por que tem que ser 8 horas? Como é que é o processo? E aí trabalha em cada parte do processo para diminuir esse prazo para uma aprovação automática com 0 horas, talvez. Sabe? Excelente. Amaral, tudo bem? O Amaral é da Unidas, lá de Rio do Sul, Chevrolet, informando que já tem a visita agendada com o Sandro aí para pegar mais detalhamento. Aí. Parabéns, Amaral. Isso, a gente vai se encontrar virtualmente daqui a pouco, Amaral. Legal. O Júlio levantou a mão aqui, que eu vi quer falar. O Júlio, nosso presidente, por favor, Júlio. Boa tarde aí a todos. Na verdade, eu concordo com o André, né? Apesar de já ter assistido aí a apresentação de vocês, mas dá uma coceira, né? A gente quer começar logo, né? Ainda mais que vai virar o ano, né? Espero contar com vocês também em 21. Ok, valeu, obrigado.
A Adriana está agradecendo aí as informações e eu fiquei até preocupado porque estou conhecendo até os amigos, até pelos tipo de pergunta que eles fazem para saber qual é a concessionária. Porque só tem a Adriana, não sabia qual era a concessionária, mas imaginei que era ela. Muito bem. Muito bom, Alguém tem mais perguntas? Opa, apareceu mais uma pergunta aqui, da Cibele. Na minha opinião, a implantação do sistema Lean é o início de uma mudança de cultura, um caminho sem volta, com objetivo na melhoria contínua. Ajuda muito em todos os setores, inclusive administrativo, financeiro e contábil. Não é uma pergunta, é uma colocação. Obrigado, Cibele. Que legal, Cibele. Legal, muito bom ouvir isso aí. Legal demais. A gente realmente compactua muito com o teu pensamento aí, tá? Comungamos do mesmo pensamento. Legal demais. Bom, estamos, por coincidência, exatamente 15 horas. Nós falamos que ia fazer o nosso evento em 1 hora. Por isso deu exatamente, nós estamos sendo super pontuais. Então, agradecendo a presença de todos. Esse evento ele foi gravado. Para quem não pôde participar nesse momento, eu recebi muitas mensagens aqui de pessoas que já tinham compromisso e não puderam participar. E para vocês que também assistiram, quiserem rever alguma parte, por favor, a gente vai disponibilizar aí em 2 ou 3 dias essa gravação desse webinar. E com certeza, tanto o Sandro quanto o Ney estão aí à disposição para o contato de vocês e entabular aí uma parceria vencedora. Legal, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Júlio, por presença novamente aí de todos. Um abraço para todo mundo e fiquem à disposição para entrar em contato com a gente, que será um enorme prazer aí falar com vocês. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu. Júlio, Sandro e Ney, tivemos mais de 90 participantes. Legal. Um dos webinars com maior presença. Acho que o assunto realmente ele desperta o interesse nas pessoas, né? Para quem já conhecia do conceito ou não, e acho que a partir de agora tinham concessionários aqui do estado inteiro, do oeste, do sul, do norte aqui, a gente conhece vários deles, né? Pessoal de Videira, muito legal. Pessoal da Tóquio, muito legal, tinha muita gente participando aí, sucesso aí para vocês. Que legal. Legal. O pessoal da Secai entrou aí, a gente esteve lá conversando com o Roger também, que legal. Que bom que o pessoal veio participar aí, tirar dúvidas. A gente sabe que realmente isso é um assunto bem interessante, né? E que provavelmente ainda gera muitas dúvidas nas pessoas. Que legal que eles vieram aí e a gente está à disposição de novo aí, André. Se alguém entrar em contato contigo, é só falar com a gente. Legal. E para quem está presente, vou trazer a notícia em primeiríssima mão. Acabou de ser aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei que barateia a transferência de veículos em Santa Catarina. Vocês vão economizar a partir de agora R$ 116 em cada transferência. Estamos aí eliminando os desperdícios, né? Parabéns. Legal. A gente fala que assim, o Lean ele vai chegando em todo mundo e vai alcançando a gente se tornar mais enxuto. E essa guerra que vocês fizeram aí, mostra exatamente isso. Exatamente, eliminar um desperdício que vai afetar toda a cadeia. Muito legal. Legal. Fiquei feliz da notícia aí. Bom, então, muito bom. Mais uma vez, obrigado. Bom restante de semana a todos. Sucesso aí, bom final de ano, Feliz Natal. Tudo de bom. Um abraço. Valeu.